Olá, oitavo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no módulo 1, ok? Então vamos lá. Olhem aqui para a apresentação, para a gente poder relembrar um pouquinho do vídeo anterior. Nós fizemos a interpretação oral, né, e um pouquinho da escrita. Nós falamos a respeito da Malala, né, essa menina que luta pela igualdade de direito entre as mulheres, né, e homens, entre as meninas e os meninos, porque nós vimos que ela vivia numa região muito próspera, uma região muito boa, né? Mas que infelizmente foi tomada pelo Talibã. E junto com o Talibã veio a violência, veio a agressão, e as meninas foram impedidas de estudar. A gente viu também que o pai da Malala, ele foi um grande incentivador das escolas, né, para as meninas. Então, dessa forma, a Malala, mesmo diante do perigo, ela continua a buscar o conhecimento, a querer estudar e acaba sendo alvejada pelo Talibã. Tá bom? Vou pegar aqui a mãozinha. Aqui. No início lá do texto, a Malala falou de duas pessoas da sua família. Nós vimos que ela falou do pai e da sua mãe, tá? Que ela conta, perdão, a respeito do pai? Esse pai, ele se demonstra, ele se manifesta contra esses bombardeios das escolas, né? Mesmo ele sofrendo ameaças, ele se coloca contra. Ele tenta dialogar com o governo para conseguir se manifestar contra o Talibã, né? Para que o governo faça algo a respeito. É um absurdo. O que a mãe de Malala fazia quando ficava preocupada? A gente sabia que ela abraçava, né, os filhos antes de saírem de casa, ao chegar, aquele alívio. Ela rezava, ela ficava acordada até tarde, né? Ela conversava com eles a respeito do Talibã, se o Talibã chegar, o que eles deveriam fazer. Imagine a aflição dessa mãe, né, com uma filha correndo risco de vida, né? Já saiu para estudar uma preocupação, está fora de casa, né? Ainda mais numa situação dessa. O que a Malala e suas amigas da escola faziam a respeito da situação que enfrentavam com os ataques e proibições do Talibã? Elas escreviam dissertações, ou seja, escreviam a respeito desse episódio, elas faziam discursos, elas davam entrevistas para contar o que estava acontecendo na região onde moravam, tá? E elas gostavam muito de defender o papel que a escola tinha na vida delas. Elas demonstravam esse amor pela cultura, pelo conhecimento, tá? Agora vamos à página seguinte, a página 15. O que Malala e suas amigas defenderam em seus discursos no evento da escola? Elas falaram sobre o medo de perder a escola, porque era um espaço que elas amavam aprender, né? Depois a sua amiga falou sobre a religião dela, que não tinha nada a ver com guerra, e sim com paz. E a Malala defendeu o direito das meninas à educação e falou o quanto amava a escola e a importância de continuar aprendendo. O que o discurso das meninas revela sobre a postura que tinham diante das medidas do Talibã? Elas estavam insatisfeitas, pois reconheciam o valor da educação. Elas queriam continuar estudando. Nessa religião também tem uma questão das meninas casarem muito cedo, nessa cultura, né? Nem a religião em si. Das meninas casarem muito cedo. E muitas meninas acabam perdendo o sonho de estudar. A Malala até comentou em um outro momento que ela tinha uma amiga que queria ser médica, mas foi obrigada a casar aos 14 anos e não pôde seguir com o seu sonho. Tá?
E o pai da Malala já pensava totalmente diferente, né? Ele incentivava esse estudo. Quando os acontecimentos relatados nesse trecho da autobiografia, né, da Malala ocorreram? A gente não tem certeza de um tempo preciso, mas a gente sabe que eles ocorreram quando a menina estava no Fundamental 2, né, na idade de vocês, e na escola até 2018, perdão, 2008, quando a sua cidade foi atacada. Assinale a alternativa correta a respeito da ordem dos acontecimentos em uma autobiografia. Vamos relembrar esse conceito. A pessoa escreve a sua própria história, tá? Então, geralmente, os fatos são relatados em ordem cronológica, tá? Pois dessa forma é mais fácil para o leitor compreender a trajetória da pessoa. Então, ela fala um pouquinho da vida dela, antes do Talibã, depois quando o Talibã invade, né, essa cidade e torna a vida das pessoas muito difícil, porque eles têm que conviver com uma violência que não estavam acostumados, são impedidos, as meninas são impedidas de estudar e a vida vira uma vida difícil, triste, um lugar que era bonito, um ponto turístico, não vira um local cercado por violência. Releia 2 trechos da autobiografia. Eu via que mamãe ficava preocupada. Ela nos abraçava e rezava por nós, antes de sairmos para a escola. E assim que chegávamos em casa, e ficava acordada até tarde da noite com o telefone na mão. Então ela ficava preocupada, ela abraçava antes de sair, depois quando voltava, tentando não ligar para o meu pai a toda hora. Então chegou a vez de Moniba. Moniba, nossa campeã em falar em público, foi até a frente e discursou como uma poeta. E tempo verbal predomina em cada trecho. Então, no trecho A, eu tenho o pretérito imperfeito, né? Ficava, abraçava. Pois Malala conta uma situação que ocorria com frequência em sua vida, né? No passado. E no trecho B predomina o pretérito perfeito, pois ela narra um momento específico do passado. Ok? Eu tenho aqui outro trecho da autobiografia da Malala, tá? Assim que colocaram o microfone na minha frente, as palavras saíram, firmes e certeiras, fortes e orgulhosas. Não estamos na idade da pedra, comecei, mas parece que estamos andando para trás. Os direitos das meninas estão sendo negados. Falei que amava a escola e era importante continuar aprendendo. Não temos medo de ninguém e vamos seguir com a nossa educação. Esse é o nosso sonho. Soube, naquele instante, que não era eu, Malala, falando. Minha voz era a voz de tantos outros que queriam falar, mas não podiam. Que adjetivos, ou seja, que palavras foram usadas para atribuir características ao substantivo palavras foram usadas? Então, eu tenho, foram palavras como? Quais foram as características? Firmes, certeiras, fortes e orgulhosas. O uso desses adjetivos indica que naquele momento Malala se sentiu confiante. O que a Malala quis dizer com o último parágrafo desse trecho? Soube naquele instante que não era eu, Malala, mas minha voz era a voz de tantos outros. Ela diz, gente, que ela pensava que ela representou a voz dos outros, né? Ou seja, aqueles que queriam falar, mas não podiam, tá? Ou seja, as pessoas pensavam como ela, mas tinham medo de falar.
Qual pessoa do discurso predomina na autobiografia? Primeira pessoa. Porque o uso da pessoa é predominante nesse gênero? Porque o autor da autobiografia é quem vivenciou os fatos relatados. Eu só falara para canais de TV e jornais locais, mas mesmo assim sentia que o vento carregaria minhas palavras como espalha o pólen das flores na primavera, semeando toda a terra. Nesse trecho, Malala descreve como se sentia ao falar diante da TV local. O que ela sugere no trecho em destaque? O vento carregaria as palavras. Ela sugere que gostaria que sua voz fosse ouvida pelo mundo inteiro e lançasse uma semente. No trecho em destaque, foram empregadas uma personificação e uma comparação, criando um tom poético, né? Ela personificou o vento, né, e comparou as suas palavras ao pólen quando é levado por ele à primavera, tá? Que efeito isso causa no leitor? A construção da poeticidade, ou seja, dar uma voz, né, poética a esse texto, sensibiliza o leitor. Bom, então vamos seguir aqui, ó. Número 12. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem empregada nessa autobiografia. A linguagem é subjetiva, é própria, é dela, né? Pois além de relatar os fatos, Malala descreve seus sentimentos e suas emoções, tá? Então, eu tenho aqui para sublinhar um trecho no texto que justifique sua resposta. Então, vou voltar lá no texto, tá? Aqui, ó, lá na página 14, depois de Muniba falar, chegou minha vez. Minha boca estava seca como pó. Eu estava nervosa, como sempre ficava antes das entrevistas. Mas sabia que aquela era uma oportunidade importante para espalhar nossa mensagem de paz e de educação. Tá? Então, esse trecho demonstra subjetividade. Com que finalidade Malala pode ter escrito a sua autobiografia? A gente sabe que ela queria que a sua voz fosse ouvida, né? Então ela queria compartilhar com as pessoas para que essas pessoas se inspirassem em seu relato e apoiassem a sua luta pelo direito à educação, tá? Ela buscava motivar as pessoas, mas também ela queria um apoio, né, nessa luta pela educação. Quem é o público-alvo dessa autobiografia? O público em geral, né, pessoas que gostariam de conhecer a vida da Malala, pessoas que se interessam pelos direitos humanos, né? E é isso. Ela é um exemplo, tá? Mulheres premiadas no Nobel. Vocês sabiam que é somente 5% dos ganhadores do Prêmio Nobel ao longo da história são mulheres? Apenas 5%? Graças a Malala e outras brilhantes mulheres, essa realidade está mudando. Conheço algumas das laureadas, né, das premiadas. A Marie foi a primeira mulher a ganhar o Nobel e venceu em duas categorias: física, pelos seus estudos em radiação, e química, pelo descobrimento dos elementos rádio e polínio. A Madre Teresa
a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela ganhou o Nobel da Paz, categoria com mais mulheres premiadas, né, por seu trabalho em instituições na Índia e no resto do mundo com as pessoas necessitadas. E a Gabriela Mistral foi a primeira mulher da América Latina a receber um prêmio Nobel da Literatura, segunda categoria com mais mulheres premiadas, em 1945. A chilena ficou conhecida por defender a democracia e o direito das mulheres. Então, olhem que mulheres especiais, tá? Então, para fechar, a autobiografia é um texto em que alguém conta os principais fatos de sua própria história de forma cronológica e escrita em primeira pessoa, geralmente predominam os verbos no pretérito e apresenta uma linguagem subjetiva, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a leitura da página 18, tá? E vou pedir que vocês façam a página 19, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.